Boa noite a todos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 23 e 24. Todos acharam? Gênesis talvez seja difícil encontrar hoje. É o primeiro livro da Bíblia. Vamos ler? Gênesis 37, 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço. Em algumas traduções diz, agarraram e o jogaram no fundo do poço. E o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Vamos ler outra vez para ficar bem fixado. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Hoje à noite eu quero falar sobre 7 lições do fundo do poço. 7 lições do fundo do poço. Quantos aqui, em algum momento da sua vida, você se sentiu no fundo do poço? Levante sua mão. Não foi pouco não, olha, muita gente. O que esse texto, que é um fragmento da história de José, nos ensina, é que dele nós podemos tirar, abstrair 7 lições que o fundo do poço pode nos ensinar. Mas o que esse texto, na verdade, nos adverte, é que qualquer um de nós pode passar pela indesejável situação que José passou. Que indesejável situação foi essa? A indesejável situação de ficar no fundo do poço. Ninguém, nenhum de nós quer chegar no fundo do poço. Por quê? Porque, na verdade, estar no fundo do poço, para alguns, é a perda do emprego. Perder o emprego para alguns é chegar no fundo do poço. Bate o desespero, vem pensamentos como, e agora o que eu vou fazer? E os meus filhos? E o meu plano de saúde? E os carnês? E os compromissos que eu assumi? E começa já um planejamento antecipado de pensar em coisas que eu já vou fazer uma relação para vender. O que eu posso vender? A sensação de estar no fundo do poço é horrível. Ninguém quer estar no fundo do poço. Estar no fundo do poço, para alguns, é mergulhar numa crise financeira em que contraíram tantas dívidas, que se tornou um monstro de 7 cabeças, e você acabou se enrolando nesse monstro, de tal maneira que mergulhou no fundo do poço, e você está no fundo do poço até hoje, e ainda não saiu de lá, e você tem medo de colocar a cabeça para fora do fundo do poço, porque mais alguma financeira pode descobrir você. Estar no fundo do poço para outros é descobrir uma doença grave, que vira a vida de ponta cabeça, que deixa você num estado depressivo, arrasado, achando que aquela doença, aquele fundo do poço é o seu fim. Isso é o fundo do poço para alguns. Para outros, o fundo do poço é a descoberta de uma traição. É descobrir que a pessoa com quem você vivia e confiava ao longo de anos, de um momento para o outro, e você crê que seja de um momento para o outro, há quem diga que toda traição é construída. Não aparece da hora para outra, ela é construída. E aí você se pega e se descobre sendo traído, e você mergulha, você entra e você vai para o fundo do poço. Para outros, o fundo do poço é aquele divórcio que depois de talvez ser traído ou talvez não conseguir mais conviver com a mesma pessoa, você resolve entrar numa relação conturbada, o que acaba num divórcio litigioso, que traz consequências seríssimas para o seu emocional.
Para outros, o fundo do poço é a perda de um ente querido. E o que esse texto nos mostra é que muitas são as situações que podem ser comparadas a estar no fundo do poço, como José esteve. Ou seja, estar no fundo do poço não é bom, é desagradável, é incômodo. E é por isso que esse texto, que resume a história de José, nos apresenta pelo menos 7 lições do fundo do poço. E a primeira dessas lições é que o fundo do poço é um lugar para se exercitar equilíbrio emocional. O fundo do poço é um lugar para se exercitar equilíbrio emocional. José traz uma grande lição para nós. Ele diz: se você chegar ao fundo do poço, faça como eu fiz. E o que foi que José fez? Quando os irmãos de José pegaram José para lançá-lo no fundo do poço, ele poderia ter se desequilibrado emocionalmente. Primeiro porque para ele, quem o estava jogando no fundo do poço não era um estranho, eram seus próprios irmãos. Isso para ele é um choque. Isso para ele o pega de surpresa, porque ele chega com os irmãos e ele diz: meus irmãos. José poderia ter ficado descontrolado, ele poderia ter gritado, ele poderia ter esperneado, mas a Bíblia mostra que José não agiu dessa maneira. Como foi que ele agiu? José deixou que o pegassem e o colocassem no poço. Por que José agiu dessa maneira? Porque ele entendeu que se ele se descontrolasse, ele entendeu que se ele gritasse, se ele esperneasse, ele estava gastando energia. E quem gasta energia, perde o equilíbrio. Se você gasta energia dessa maneira, você perde o equilíbrio emocional. Então ele entendeu que quanto mais calmo ele ficasse, mais ele conseguiria conviver com o medo daquele poço, com a situação naquele poço. Então ele vai para aquele poço e ele passa a dominar ele mesmo. E ele fica ali naquele poço. E a partir daquele poço ele tem outras 6 grandes lições. Ele entende, na segunda lição, que aquele poço ensina uma outra lição para ele. Que aquele poço é um lugar de superação. Que aquele poço é um lugar de superação. O que ele estava dizendo ali é: eu entendo que isso aqui é um lugar de superação. Agora, voltando lá para o primeiro ponto, nós vamos entender uma coisa em relação a José. José, ele era muito diferente dos irmãos dele. José, ele aprendeu a confiar em Deus. José aprendeu a ter intimidade com Deus. José entendeu que intimidade com Deus produz calma na nossa vida em situações em que somos colocados no fundo do poço. E que essa calma que vem de Jesus, ela nos ajuda a superar as mais difíceis situações da vida. Eu lembro uma vez que minha mãe, passando por uma dificuldade muito, muito séria, todas as irmãs, todas as tias, todo mundo desesperado. Eu pequeno, segurando a bainha da roupa de minha mãe, eu lembro daquela cena como hoje. Mamãe cantava: meu barco é pequeno e grande é o mar, bem baixinho. Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem. E ela passava a mão na minha cabeça: na viagem para Jerusalém, Ele é meu piloto e tudo vai bem. E fechava os olhos: na viagem para Jerusalém. O que mamãe estava fazendo? O que a mamãe estava fazendo era cantando para manter o equilíbrio emocional.
buscando forças em Deus para manter o equilíbrio emocional. Ela entendia que não adiantava se desesperar, correr de um lado para outro, gritar, espernear, explodir. Ela entendeu que aquela situação era uma situação para se manter equilíbrio emocional. Quanto mais calma ela ficasse, melhor ela ficaria. E ela entendia perfeitamente que para resolver aquela situação, ela precisava de muita calma, de muito equilíbrio. E ela buscou na música, num corinho, uma música que pudesse acalmar o coração dela. O próprio Jesus Cristo, no momento de grande tensão pela qual ele passou, ele busca o Pai em oração, que é um outro recurso. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que Jesus estava buscando? Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Ou seja, o fundo do poço é um lugar para se exercitar equilíbrio emocional. Porque somente equilíbrio emocional vai permitir que nós entendamos a segunda lição, de que o fundo do poço é um lugar de superação. O fundo do poço é um lugar de superação. E o que é superação? Superação é a capacidade que cada um de nós tem de olhar para aquela situação pelo qual nós estamos passando e entender: isso aqui não é o meu fim. Isso aqui não é o meu fim. O fundo do poço não é o meu fim. Isso aqui eu vou superar, não é o meu fim. Eu não posso aceitar uma situação que eu vejo que é passageira. Eu vou superar, isso aqui não é o meu fim. Deus tem um propósito para mim nessa situação. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem alguns propósitos de Deus para a sua vida, que talvez, enquanto você estiver neste mundo, você nunca vai entender. Você não vai entender. Você vai se questionar, e depois nós vamos falar sobre isso, mas você não vai entender. Você não vai compreender. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso tinha que acontecer com a minha família? A gente é tão unido, a gente é tão bondoso. Por que isso tinha que acontecer tendo tanta gente ruim? Por que isso não acontece com essas pessoas? E depois nós vamos entender justamente isso. Que tem coisas, tem situações pelas quais nós vamos passar que nós não vamos entender enquanto nós estivermos neste mundo. Mas um dia, Deus vai nos convocar na glória e Deus vai dizer a razão, o motivo pelo qual as nossas lágrimas foram derramadas. E é lá na glória que a gente vai dizer, vai ouvir Jesus dizer: aquilo que você não entendeu lá, foi por causa disso. E veja como foi melhor para você eu ter feito isso na sua vida. Mesmo situações que nós não compreendemos, Deus vai dizer: foi melhor para você, foi melhor para vocês, foi melhor para ele, foi melhor para ela, foi melhor para todos. Porque na visão de Deus, superar é a capacidade que em todas as coisas, não é em uma coisa, é em todas as coisas, aquela capacidade que o apóstolo Paulo diz, que em todas as coisas, nós somos, não é que nós sejamos vencedores, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Ou seja, quem é que nos ajuda a superar? Somos nós mesmos? É a nossa força? Não. É aquele que nos amou primeiro. E quem foi que nos amou primeiro? Jesus Cristo. Ele está a par de cada situação. Ele está naquele poço junto conosco. E se alguém pode nos alavancar daquele poço,
e nos colocar para cima, esse se chama Jesus. E sabe quando é que ele vai nos alavancar e tirar do poço? É quando a obra dele estiver realizada. Enquanto a obra dele não se realizar, a gente não sai de lá. O fundo do poço, portanto, nos prepara para a superação em todas as áreas da nossa vida. Mas há uma terceira grande lição do fundo do poço. O fundo do poço é um lugar de reflexão. Às vezes Deus coloca ou permite que você seja colocado no fundo do poço, que você vá para o fundo do poço, para você aprender a refletir. Às vezes nós passamos pela vida sem refletir nada, simplesmente vivemos, dormimos, acordamos e não refletimos sobre absolutamente nada. E aí Deus nos coloca lá, ou nos permite ser colocados no fundo do poço, para refletir sobre nossa vida, do porquê nós fomos lançados no fundo do poço. Eu tenho a mais absoluta certeza que quando José estava lá no fundo do poço, ele fez alguns questionamentos para ele. Com certeza ele pensou assim: poxa, por que meus irmãos fizeram isso comigo? São meus irmãos, hein? Meus irmãos. Por que eles fizeram isso comigo? Isso é refletir. Eu tenho certeza que ele refletiu. O que eu fiz para eles? Para eles não gostarem de mim, para eles agirem assim comigo. Isso é reflexão. É também reflexão pensar: por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que é que Ele está permitindo que eu fique no fundo do poço? É reflexão também perguntar: qual é o propósito de Deus em relação a tudo isso que está acontecendo comigo? Qual é o propósito de Deus? Você precisa buscar, entender, compreender, descobrir qual é o propósito de Deus para você estar lá naquele fundo do poço. É reflexão também perguntar: por que isso não aconteceu com uma pessoa má? Isso tudo é reflexão. O fundo do poço foi um lugar de reflexão para José. E com certeza José, ele obteve respostas para algumas perguntas que ele não tinha. E ele só teve a partir do momento que ele foi colocado no fundo do poço. Ou seja, muitos questionamentos você só terá depois que você refletir, quando você estiver no fundo do poço. Porque quando você não está no fundo do poço, você não entende muita coisa que acontece com outras pessoas. Pelo contrário, você julga a vida delas, porque você nunca esteve no lugar onde elas estiveram. E aí Deus leva você para o fundo do poço, para você sentir o que elas sentiram, passar pelo que elas passaram, refletir sobre o que elas passaram. Aí Deus diz: agora chegou a sua vez. E aí nós só vamos entender o nosso próximo, o nosso irmão, quando a gente é lançado nesse poço. O fundo do poço, portanto, foi um lugar de reflexão. Mas eu quero lhe trazer um alerta sobre essa lição de número 3. Só sai do poço quem aprende a desenvolver equilíbrio emocional. Só sai do poço quem aprende a superar. Só sai do poço quem consegue encontrar em Deus, quem consegue encontrar em Jesus respostas para os seus questionamentos. É por isso que a quarta lição do fundo do poço é: o poço, ou o fundo do poço, é temporário. Como isso nos alivia, como isso nos acalenta. O fundo do poço é temporário, ou seja, o que Deus está mostrando nesse texto das suas sagradas escrituras, através da história de José, é que na vida do Filho de Deus, nenhum poço é para sempre. Nenhum poço é eterno. É temporário. Você vai sair de lá. Todo poço é temporário. Você vai sair de lá. Agora, você diz: mas eu já estou há
tanto tempo nesse poço? Eu não saio daqui faz tempo. Por que, pastor? Se você ainda não foi resgatado do fundo do poço onde você está, é porque você ainda não aprendeu as lições que Deus quer ensinar para você. Deus só vai alavancar você desse poço quando você aprender as lições que Ele tem para ensinar para você. O fundo do poço é uma parada obrigatória na vida de todo filho de Deus. Todo filho de Deus vai passar, em alguma fase, pelo fundo do poço. E você lembra, no início, na introdução da mensagem, eu citei as possíveis situações que são consideradas fundo do poço. A maioria das pessoas passa pelo fundo do poço financeiro e sai. O fundo do poço, portanto, é uma parada obrigatória na vida de todo filho de Deus. É uma parada obrigatória porque Deus, ele tem um grande plano. Deus tem um grande propósito. E quando Ele tem um grande plano, quando Ele tem um grande propósito na sua vida, Ele vai fazer você passar pelo fundo do poço. Mas Ele vai ajudar você a sair do fundo do poço. Portanto, se você passar pelo fundo do poço, a orientação da Bíblia é: não reclame, agradeça. Não reclame. Não fuja. Eu não aguento mais, é melhor a gente se separar porque não dá certo. Não reclame. Você está passando pelo fundo do poço. Agradeça. Para José chegar a se tornar governador do Egito, ele precisou passar pelo fundo do poço. Portanto, o fundo do poço é uma parada obrigatória na vida de todo filho de Deus. E não vai ser diferente na sua vida. A quinta lição do fundo do poço. O fundo do poço serve para nos amadurecer. O fundo do poço serve para nos amadurecer. Se você parar para pensar, o pouco tempo que José passou no poço, amadureceu José. José passou pouco tempo ali. Logo que passou, uma caravana de amalequitas, de ismaelitas, midianitas, 3 nomes que eles recebem em versões diferentes. Eles compraram José, José saiu, e talvez ele disse: poxa, eu saí do fundo do poço para me tornar um escravo. Na verdade, aquilo não era uma coisa ruim, era um trajeto para a vitória. Às vezes a coisa da nossa vida é que nós achamos que Deus está nos tirando de uma situação e nós estamos embarcando numa situação pior. Não, Deus está dizendo, isso faz parte do trajeto da vitória, da conquista. O fundo do poço, portanto, amadurece a gente. José, ele entrou naquele poço menino e ele saiu daquele poço homem. Ele entrou menino, talvez 17 anos. E ele saiu daquele poço com uma cabeça de homem. Foi aquele poço que ensinou José que se ele quisesse superar e se ele quisesse chegar aonde Deus queria, ele tinha que tomar algumas decisões. Uma delas era não confiar em todo mundo. Era ter um pouco de percepção da malícia, de enxergar a malícia no outro. José achava que todo mundo era bonzinho. Agora ele está diante da mulher de Potifar. E ela diz: meu amor, vem cá. Ele diz: tem coisa aí, é maliciosa essa mulher. Ela vai me pegar, eu vou me encrencar de novo. E mesmo que não tenha se metido com ela, se encrencou. Poderia ser pior. Mas ele amadureceu, porque o fundo do poço serve para nos amadurecer. Deixa eu lhe contar um caso de uma aluna, 16 anos. A menina tem 16 anos, eu apresentei Jesus Cristo num refeitório para ela. 16 anos. A menina tem 16, mentalidade de 30 e cara de 40. Super menina com muita responsabilidade. Eu perguntei: por que você está passando por tudo isso? O que está acontecendo com você? Ela disse: professor, há um ano,
eu deixei de ser adolescente e virei mulher. Falei, vixe, essa menina se jogou numa vida de programa. Aí eu falei, o que aconteceu com você? Ela disse, há 1 ano eu perdi minha mãe. E há 1 ano eu sou irmã e mãe de 3 irmãos. Eu não tenho pai. Eu sustento meus irmãos. E o que você faz para sustentar os seus irmãos? Ela disse, eu acordo cedo para fazer din-din, deixar na geladeira, dos meus irmãos venderem o din-din e vou fazer faxina nas casas. Você entende agora porque é uma menina de 16, mentalidade de 30, cara de 40, acabada. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Isso acontece quando nós não temos o que José tinha. José, ele amadureceu, ele não envelheceu. Por quê? Porque José entendia perfeitamente que ele tinha Jesus, ele tinha Deus na vida dele. E o fato de ter Deus na vida dele o ajudava a superar aquelas situações, aquele poço, dava a ele equilíbrio emocional. Ou seja, ele entendia que o poço nos amadurece, mas o poço não pode nos envelhecer. Poço foi feito para nos amadurecer e não para nos envelhecer. Nós podemos estar no poço, certo de que quando nós sairmos de lá, nós seremos maduros e não envelhecidos. O fundo do poço nos transforma. O fundo do poço nos torna fortes. O fundo do poço nos forja. O fundo do poço nos prepara para a vida. O fundo do poço nos amadurece. É por isso que nós vamos para o fundo do poço. Se você vai para o fundo do poço e você não sai de lá amadurecido, você volta novamente para um novo poço, mais fundo do que o primeiro. Porque poço é feito para nos amadurecer. A 6ª lição do fundo do poço é que o poço, ele fortalece a nossa fé. O poço fortalece a nossa fé. Você acha que José tinha fé? Quantos acham que José era um rapaz de fé? Levanta a mão. José tinha fé? Só isso aí? José tinha mais fé do que vocês. Tem fé nele. José era um garoto de fé. E deixa eu falar uma coisa para você. Se José tinha fé, o fundo do poço fortaleceu mais ainda a fé dele. Então, para que serve o fundo do poço? Para fortalecer a nossa fé, para desenvolver a nossa fé, para entender que ali nós estamos sozinhos. Nós só dependemos unicamente de quem? De Deus. Só quem pode nos tirar dali é Deus. E ponto final. José entendia perfeitamente isso. José entendia perfeitamente que quanto mais rápido a fé dele fosse fortalecida, mais rapidamente ele sairia daquele poço. Ele entendia que se ele buscasse Deus com todas as forças, e é por isso que Jesus Cristo fala sobre isso, da busca com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, ele entendia que ele precisava disso. Ele ia sair rapidamente dali, e ele saiu. Ele entendia perfeitamente isso. E é aí que ele nos ensina a 7ª e última lição do fundo do poço. Que a esperança dele não estava embaixo. Sabe onde estava a esperança dele? Em cima. Em cima. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Adivinha o que os irmãos dele fizeram? Acharam um pouco jogá-lo no poço. Sabe o que eles fizeram? Eles tamparam a cisterna. Eles fecharam. Mas o sol, o raio do sol, ele não precisa de muita coisa para invadir um buraco. Ele só precisa de uma brechinha. Uma brechinha. E aquele raio
de luz que entra ali nada mais é do que um fio de esperança. Nós só precisamos, sabe o quê? De um fio de esperança. Quando Jesus Cristo conversa com os seus discípulos, ele diz para os seus discípulos: se vocês tiverem fé equivalente a um grão de mostarda, vocês vão remover montanhas. Basta um fio de esperança. E esse fio de esperança era o que fazia José olhar para cima e saber que o socorro dele, sabe de onde viria? Lá de cima. E é por isso que hoje à noite eu fecho com o Salmo 121, versículo 1 e 2. Leia comigo. Salmo 121, verso 1 e 2. Ache aí, no meio da Bíblia. Salmo 121, 1 e 2. Olha o que ele diz: elevo meus olhos ao monte, elevo meus olhos, olho para cima, elevo meus olhos. Onde é que eu estou? Eu estou no fundo do poço. Eu elevo meus olhos, eu só vejo montanhas. Eu elevo meus olhos, eu só vejo um fio de luz. Elevo meus olhos e pergunto: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E eu ouço lá dentro da minha alma o Espírito Santo de Deus dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode essa noite estar no fundo do poço. Você precisa olhar para cima, porque o seu socorro não vem do seu lado, porque no seu lado não há ninguém que possa lhe ajudar. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem de Jesus. O seu socorro vem de Deus. Eu vou convidar você a ficar em pé. Eu vou pedir aos meninos da sonoplastia para colocarem uma música. E se o Leandro estiver aí, eu vou pedir que o Leandro venha aqui à frente. Por que eu estou fazendo isso? Porque talvez hoje aqui nesse auditório há pessoas que estão no fundo do poço, sem esperanças, brigas diárias, vidas desequilibradas, depressivas, choram a noite toda, alguns até mesmo crentes. Tem crente que está no fundo do poço e está vivendo sozinho, porque ainda não pediu ajuda de Jesus e não aceita a ajuda de Jesus. E hoje nós fechamos essa mensagem dizendo para você: eleve seus olhos. Se você está enxergando um fio de luz, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Hoje à noite, se você veio aqui convidado por alguém, e você sentiu que a palavra de Deus falou ao seu coração, e você quer convidar Jesus a entrar na sua vida, a participar da sua vida, e ajudar você a sair do fundo do poço, onde você foi colocado. Eu quero pedir que você saia do seu lugar. Eu quero pedir que você se dirija até o Leandro. E diga para o Leandro: eu quero conhecer melhor Jesus. Eu quero que ele entre na minha vida. Eu quero que ele me ajude a sair do fundo do poço. E o Leandro vai pedir para você ficar aqui ao lado dele, à direita dele, à esquerda dele. E nós vamos depois orar por você. E depois pessoas vão conversar com você. Eu só peço que você tome essa atitude. O primeiro passo é esse. Convide Jesus a entrar na sua vida, a entrar nesse buraco junto com você. Sai do seu lugar agora, vem aqui à frente. Se há alguém, vem agora.
Não fique esperando os outros. O problema é seu, a situação é sua, a oportunidade quem dá é Jesus. Ele apenas quer ser convidado a ajudar você. Ele quer ser convidado a partilhar dos seus problemas e ajudar você. Pede licença e sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Há mais alguém? Talvez você está lá atrás, você acha difícil, pede licença das pessoas que estão ao seu lado. Você sabe por que eu estou fazendo isso? Nem sempre eu costumo fazer isso. Eu encerro a mensagem. Mas se hoje eu parei, é porque eu sei que Deus está dando para você oportunidades. E ficar nesse fundo do poço é uma decisão sua. Mas vir aqui à frente e entregar a sua vida e pedir para Jesus, Jesus, eu preciso do Senhor. É tomar a decisão mais acertada da sua vida. Faz isso agora. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Louvado seja o teu nome para todo o sempre. E obrigado por se oferecer para nós, para nos alavancar do fundo do poço. Obrigado pela tua morte na cruz do Calvário em nosso lugar. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo isso. Amém. E amém, Jesus.